Olá pessoal, aqui é João Paulo e eu vou falar sobre o mito da caverna e algumas visões que justificam a argumentação de determinadas pessoas. Bom, muito bem, o mito da caverna, como a maioria sabe, é aquela história contada por Platão, na qual algumas pessoas se encontravam numa caverna e o mundo delas era a sombra que ela via ao fundo da caverna, projetada por uma fogueira que estava atrás delas e que passavam algumas imagens e ela via projetada no fundo da caverna aquelas imagens. Uma das pessoas que estavam lá naquela caverna voltou-se para trás e viu a chama e viu aquelas figuras projetando aquelas imagens. Ela teve mais curiosidade e saiu da caverna e viu a luz, né? E por, uma ação de compaixão, por uma ação instintiva até, ela retornou para chamar as outras pessoas que estavam lá dentro da caverna. Então, o mito da caverna ele vai servir de referência para a gente analisar essas visões argumentativas. A primeira visão argumentativa que a gente vê nesses dias de grande acirramento entre os posicionamentos é a visão de torcida de futebol. A pessoa está contra ou a favor de determinada coisa simplesmente pela pessoa que diz determinada coisa. Se for uma pessoa que agrada, aí a pessoa concorda. Se for uma pessoa que não agrada, aí a pessoa não concorda. Se for o inimigo do meu inimigo, eu concordo com ele. Se for o amigo do meu inimigo, eu discordo. E assim por diante. Essa pessoa ela toma as suas decisões baseadas simplesmente em uma preferência um pouco irracional. Ela raciocina com o intestino e não consegue justificar esse seu argumento, essas suas preferências. A segunda visão, o segundo modo de ver as coisas seria por meio da análise técnico-científica. Agora, a análise técnico-científica, ela é a pessoa que se prende estritamente a essa análise técnico-científica, ela diz que quer buscar a verdade, embora o conhecimento científico não seja a verdade, mas uma das formas de se obter o conhecimento. A verdade ela existe em diversos aspectos e o técnico científico é uma. Agora, essa pessoa que se prende no técnico científico, ela diz, ela justifica, não, mas a ciência concorda que, mas a ciência justamente, ela evolui justamente na discordância e abafar os pensamentos discordantes, e isso é anticientífico, né? E além do mais, quem não frequenta ou quem não conheceu o Gramsci ou quem não frequentou a universidade nos últimos anos não sabe o que vem se propagando lá dentro. Lá dentro eu já tive a oportunidade de participar de algumas oficinas de trabalho de conclusão de curso, que são os TCCs, e lá se fala abertamente que o trabalho científico é feito para moldar, para mudar a sociedade. Não é para descobrir, realizar um conhecimento científico. Não é para melhorar o conhecimento científico, mas sim para mudar a sociedade. Não foi só na área do direito que isso foi falado, que deveria se fazer trabalhos de conclusão de curso cujo objeto tivesse como finalidade última mudar a sociedade, mas também no trabalho de jornalismo, numa aula de jornalismo, na aula de trabalho de conclusão de curso de jornalismo e numa aula de trabalho de conclusão de curso online que eu fiz. Então o mundo acadêmico, ele não é mais tão fora da parte política como se imaginava 40, 50 anos. Depois que as pessoas acharam por bem se engajar na política e nas questões sociais, tudo se torna meio para promover essa transformação social. Isso é um fator histórico que já vem lá desde da pedagogia do Paulo Freire, que diz que tem que se transformar a sociedade, mas o TCC é um trabalho de conclusão de curso que tem a ver com o curso. Mas isso é outra história. Então, essas pessoas que se apegam a esses argumentos técnico-científico,
elas estão se enganando duas vezes. Primeiro porque elas acham que a ciência não possui nenhuma interferência política, e segundo porque elas não conhecem o que acontece, não só nas universidades, mas também no mundo acadêmico, literário, que influencia sim o modo de como as pessoas usam a ciência a favor de determinada causa. A terceira visão é a visão econômica. Essa visão, normalmente, ela se sobrepõe às outras, porque a pessoa que adota determinado ponto de vista por uma questão de torcida, ou uma visão técnico-científica querendo ser um pseudo-intelectual, achando que a ciência é pura e que ela só vai trazer os dados da maneira mais correta possível, quando a realidade bate à porta e a necessidade se impõe, aí ela começa a voltar para a visão econômica, justificar sua argumentação na visão econômica. Eu vi isso, algumas pessoas que eram bem ideológicas, bem filosóficas, que se achavam filosóficas e diziam que não, eram bem científicas, né? Não, temos que seguir a ciência. Quando a realidade bateu a porta, largou tudo o que dizia e foi trabalhar. E começou a realizar atendimento em casa, realizar consulta em domicílio e assim por diante. Então essa visão econômica é a visão que estabelece o lado financeiro, o lado de saúde econômica, saúde financeira tão importante quanto o lado da ciência, né? Quanto o lado da questão do combate às doenças e do combate às epidemias. Não pode se desleixar de um nem de outro. A vida é feita de vários aspectos, entre eles os aspectos econômicos, os aspectos fisiológicos, que as doenças são causas, algumas têm causas fisiológicas, né? Tem aqueles que possuem uma argumentação baseada na visão política. Então o meu modo de ver o mundo é de determinada forma e aquilo justifica o posicionamento que eu estou tomando. Não se diferencia um pouco do torcida de futebol, porque a visão de torcida de futebol ela é só uma preferência sem se aprofundar muito nos conceitos. A visão política, a pessoa já procura obter algum proveito por causa da situação, algum proveito político por causa do seu posicionamento. Essa visão política, ela é uma visão adotada basicamente por pessoas que não se preocupam com o seu ganha-pão, porque já está garantido. Por exemplo, os servidores do Estado, alguns professores que não veem que a falta de recursos pode acarretar faltando seu salário, quem recebe pensão, aposentados. Então esses pessoal fala, não, fica em casa, independente de qualquer coisa, fica em casa, mas é porque o deles já está garantido. Por exemplo, dono de supermercado, alguns falam, fica em casa, não vamos abrir o comércio, mas o dele está aberto. O dele está aberto. Se fechasse o dele, ele ia voltar rapidinho para aquela visão econômica, né? Existe aqueles que olharam um pouco para trás na caverna, né, e tem uma visão mais ampla, que não separa as visões, os argumentos, baseado em cada aspecto desse, como eu fiz. Na verdade, eles condensam todos. Só não dá para condensar o torcida de futebol, porque o torcida de futebol é o verdadeiro tapado. É o verdadeiro tapado. É aquele que está olhando apenas para a imagem e não admite, apenas para as sombras projetadas na parede da caverna, e não admite nada diferente daquilo. O visão mais ampla, ele condensa todas as outras visões, né? A econômica, a política, a técnico-científica, e ele busca equilibrar aquilo tudo e ver onde tem problema em um, onde tem problema no outro, onde pode agir em um, onde pode agir em outra. Esse aí já olhou para trás, já viu os fogos, a fogueira que projeta as sombras das figuras na parede da caverna. Nos outros aspectos também dá para fazer isso, mas ele está muito resumido a um aspecto só. Existe os da visão principiológica, aqueles que observam de onde está vindo tudo isso, o que está sendo afetado, quem está atingindo o que. Então, qual é o princípio, qual é o valor básico que está sendo atingido o fenômeno que a gente está vivendo? Qual seria o valor que está sendo atacado mediante as ações autoritárias dos governadores? Seria
a liberdade, basicamente. E a liberdade é um valor muito caro, muito caro. Tanto é que a principal pena do nosso Código Penal é justamente a privação de liberdade, porque ela é um bem muito caro a todas as pessoas. E quem tem a liberdade privada e já teve alguma liberdade algum dia, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas em estados pobres como o meu do Piauí, as pessoas já não vivem muito livres e elas não têm a noção do que seja liberdade, porque elas sempre, a maioria vive às custas do Estado, às custas ou de Bolsa Família, ou de Operação Carro-Pipa, ou de aposentadoria, ou é do servidor, ou é servidor público, sendo municipal, estadual e federal. E essas pessoas, elas não entendem o valor da liberdade porque elas sempre estiveram confinadas ali em uma coleira. Então, se puxar um pouco mais a coleira, elas vão se sentir um pouco mais restritas, mas como elas não gozavam da liberdade plena mesmo, então elas não sentem muito. Agora, pessoas como os empresários, as pessoas mais criativas dos lugares mais livres, como São Paulo, os Estados Unidos, Inglaterra, essas pessoas sentem mais a privação de liberdade, porque é um bem muito caro a nós. É muito caro a nós a nossa liberdade. E a relativização da propriedade privada, ele é o primeiro passo para o cerceamento da liberdade. E existe várias liberdades. A liberdade de se expressar, a liberdade de andar, a liberdade de realizar a sua profissão livremente, a profissão lícita, é claro. A liberdade de usufruir dos seus bens, que é a liberdade de propriedade. E essas liberdades, elas estão sendo atacadas. Então, se essa pessoa que conseguiu sair da caverna observar todos esses aspectos e ainda verificar qual é o princípio que está sendo atacado e o porquê que está sendo atacado, por que as pessoas estão fazendo isso, por que os governadores estão fazendo isso, por que os prefeitos estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso por motivos mesquinhos, egoístas, por uma questão de poder simplesmente, não estão nem aí, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com doença. Não existe critérios objetivos para se caracterizar uma epidemia que cause o fechamento de um país inteiro. E então essas pessoas querem, além de poder, elas querem realizar contratações públicas, compras públicas, sem precisar fazer licitação. E querem também, além disso, pressionar o governo federal, tentar desestabilizar o governo federal para enfraquecê-lo. E essa trupe de corruptos que sempre roubou o nosso país, eles querem se perpetuar e se manter na sua zona de conforto, que foi abalada desde 2019, quando o Bolsonaro deixou de fazer o toma lá da cá, implantou mais austeridade na execução das atividades do governo federal. Então é isso aí, espero que eu tenha feito uma analogia mais ou menos boa. Talvez eu seja alvo de muitas críticas por isso, mas eu vou assimilar as críticas para que eu possa me engrandecer, me melhorar, né? Muito obrigado, Deus os abençoe, até a próxima e vamos pensar sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Grande abraço.